paz de Deus e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos irmãos. Continuar falando da palavra. Eu estava falando que quando Salomão ele fez o templo, mas a própria Escritura diz que Deus não habita em templos. Então Deus ele fez o quê? Deus permitiu. Deus tinha falado: aonde edificareis casa para mim? Se a terra é meu trono, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés, aonde vocês vão edificar casa para mim? Aonde edificarão casa para mim? O céu é meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Entendeu? Em Atos 7, vamos colocar em Atos 7. Glória ao nome do Senhor. Aqui, irmão, ó. Atos, no capítulo 7. Tem que ser rápido, porque o vídeo passa. Glória ao nome do Senhor. Aqui, ó. Atos, no capítulo 7, no versículo 47. Atos 7, versículo 47. Aqui, ó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura minha mão que fez todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais também, vós o fazeis. Então, o Estevão, ele estava falando ali com os judeus. E o Espírito Santo usou ele e falou que Deus, o Altíssimo, não habita em templos, irmão, em templo de pedra. Glória ao nome. Porque o Senhor já tinha falado: aonde vocês vão fazer casa para mim, vão edificar casa para mim, se o céu é meu trono e a terra é o estrado do meu pé? Não tem como, irmão, Deus habitar no templo. Glória. E depois, em seguida, o Senhor usou ele e falou que aqueles homens, os judeus, eles eram duros de coração. Você entendeu, irmão? Tem uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos que diz a respeito de Paulo. Paulo estava lá na Grécia e Paulo viu vários altares. E tinha um altar lá que estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo, então, começou a falar lá no lugar onde ele estava, lá para os gregos, a respeito desse Deus desconhecido. Falou assim: esse Deus desconhecido eu vos anuncio, o Deus Todo-Poderoso, que não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, irmão, o Pai, Jesus, quando veio Jesus, os apóstolos, eles nunca pediram para abrir templos de pedra. Mas o Espírito Santo sempre manifestava no meio deles. Nas reuniões, nos grupos, onde tinha amor, onde tinha humildade, obediência às Escrituras. Ali o Pai manifestava pelo Espírito Santo. Mas devemos entender, às vezes você pode pensar: mas na minha igreja fala línguas, lá eu sinto a presença de Deus. Irmão, se o que você está sentindo na sua igreja não confirma com as Escrituras, como que pode ser o Espírito Santo de Deus? Não tem como, irmão. Que Jesus falou que o Espírito Santo que o Pai enviaria, lembraria o que Jesus tinha falado. E os frutos do Espírito, está escrito lá. Está escrito que os frutos do Espírito é amor, é paz, longanimidade, tudo que é bom. Entendeu? Agora, se você está recebendo um Espírito, de repente até sentindo a presença ali, falando em língua, e esse Espírito está fazendo você sozinho, isolado, aleluia, se o Espírito que você está recebendo lá na igreja está fazendo você individualista, isolado, longe de todos, se esse Espírito que você está recebendo
não está libertando você da depressão. Se esse espírito que você está recebendo, muitas das vezes você está enfermo. Se esse espírito que você está recebendo não ensina os ensinos de Jesus Cristo, se esse espírito que você está recebendo na sua igreja não está fazendo você unir com as pessoas, amar as pessoas, ajudar as pessoas, como pode ser o espírito do Deus Altíssimo? O espírito do Pai, irmão, ele faz nós ser felizes. O espírito do Pai faz nós ser alegre, paz, cheio. Ó, oh glória. Até a nossa semelhança muda. Oh glória. Lamadoro moshi revaná. Estou sentindo, Pai, aqui o calor do Espírito Santo. O Espírito, a gente temos que examinar os Espíritos, irmão, para ver se vem da parte de Deus, irmão. Isso é bíblico. Alamadoro, se vem da parte de Deus, irmão. Alamarolo surilimish alamassuria. Mas então quer dizer que eu tenho que ficar em casa sozinho? E não é isso, irmão. Você tem que aprender de Jesus Cristo. Procura ler, mas não sei ler. Mas Deus sempre vai usar alguém, irmão, para explicar a Escritura para nós. Tem pessoa que não sabe ler. Tem pessoa que tem problema de visão. Mas o Senhor Jesus sempre vai usar de alguém, irmão. Eu creio dessa forma. Como que eu aprendi? E ele, pai, não sabia. Mas o Senhor Jesus vai abrir nossos olhos. Glória. Quer dizer que então que eu tenho que sair da igreja? Glória, o nome do Senhor. Não estou falando para você sair da sua igreja. Eu estou falando para você se apegar com Jesus. Eu estou falando para você aprender de Jesus. Eu estou falando para você obedecer Jesus. Agora, se você está num lugar que não ensina Jesus para você, como que pode ser o Espírito do Pai que está usando lá o pregador? Estilovené cantar, porque Jesus falou, pregai o Evangelho a toda criatura. Aonde? Pode perguntar para um pastor, pode perguntar para o pregador da sua igreja, aonde algum apóstolo, aonde Jesus mandou abrir um templo de pedra. Aonde, irmão? Procura aí. Depois da vinda de Cristo. Os irmãos colocam em João, no Evangelho de João, estou sentindo o calor do Espírito Santo aqui, viu? O Evangelho de João, capítulo 4. Vamos lá. Alamassuri alamai. Evangelho de João, capítulo 4, a mulher de Samaria. Glória o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Jesus tinha falado para a mulher de Samaria, porque a mulher, vou contar rápido, irmão, que em outro vídeo eu já falei da mulher de Samaria. Jesus foi lá, pediu para a mulher água, porque os judeus não tinham muita ligação com o samaritano, mas Jesus não veio para ficar desunido. Jesus veio para unir as pessoas. Na religião que você está unindo com as pessoas, ou você está desunindo? Jesus quer você preso dentro de casa. Jesus quer você isolado. Jesus quer você achar que você ache que só você tem razão, todo mundo está errado. Jesus quer que você ache que só sua religião é a correta. Foi isso que Deus mandou, irmão. Jesus quer que você siga Ele, ó. É o que Jesus falou para o mancebo. Vende tudo que tem, dá aos pobres. Vem e me segue. Jesus nunca falou para ninguém abrir um templo. Jesus nunca falou para ninguém abrir um templo, irmão. Ah, mas por que eu estou lá na igreja? Foi lá que Deus me chamou. Mas se lá não está ensinando Jesus para você, se lá não está ensinando o Evangelho de Jesus para você, se lá não está ensinando os mandamentos de Jesus, de Deus para você, como que pode ser o Espírito do Altíssimo?
Calamar, que doido. Se você está numa igreja e você não está se transformando, se você está numa igreja e você não tem compaixão, não tem misericórdia, não tem piedade, não tem amor com mandarírio, como que pode ser o Espírito do Pai na sua religião? Se muitas das vezes a pessoa está isolada, vê uma pessoa doente, necessitada, não tem coragem de ajudar, como que pode ser o Pai que está manifestando nesse lugar? Não tem como, irmão. Xilamasto com derramachilha. Conheci uma pessoa que ela batizou numa igreja, eu não vou falar qual igreja, irmão, eu sei qual é. Ela batizou, depois que ela batizou, ela ficou com problema de saúde na hora. Tá lá, tá enferma lá, infelizmente. Alamandorolomon. Como que pode ser isso? Se quando Jesus veio, ele veio para curar as pessoas. Eu conheço gente que batizou numa determinada igreja e hoje está isolada. Não tem mais ligação com família, com parente. Irmão, é triste. Ela fala de Jesus para a pessoa, muitas das vezes a pessoa não ouve, não aceita as escrituras. Ah, mas como que pode ser o Espírito do Altíssimo que está nesse lugar, irmão? E quando você fala do Evangelho de Jesus, a pessoa não gosta, a pessoa não recebe, a pessoa, às vezes, eu vejo isso, irmão, a pessoa se ira, se revolta. Que espírito que é esse? E está lá, fala a língua, prega, profetiza, mas depois está em contenda. Tem pessoa que eu vi, não estou aqui para falar de pessoa, mas a gente conhece a árvore pelos frutos. Foi isso que Jesus falou. A árvore, irmão, Jesus falou que a árvore é conhecida pelos frutos. Jesus ele tinha falado o quê? Muitos virão em meu nome, enganarão a muitos. A árvore é conhecida pelos frutos. Você está numa igreja, você está numa denominação, e a pessoa está ficando isolada. A pessoa olha para outra, para um próximo, para o irmão, não tem coragem de ajudar. Se isola, fica em contenda. Como que isso pode ser Jesus nessa pessoa? O que essa pessoa está recebendo dessa igreja? Quando eu falo igreja, irmão, é qualquer uma, pode ser qualquer uma. A obrigação das pessoas é falar de Jesus, é ensinar o que Jesus mandou. Por isso que Paulo ele vem falar os frutos do Espírito e os frutos da carne. Aleluia. Os frutos do Espírito é amor, é paz, é união, longanimidade. É tudo que é bom. Os frutos da carne não. O ser humano, cada um de nós tem uma natureza. Os frutos da carne qual que é? É inimizade, desunião, contenda, ira, inveja, ciúme, confusão, irmão. Glória ao nome do Senhor. Então, que o irmão venha refletir. Se você está numa igreja e você não está aprendendo sobre Jesus Cristo, se você está numa igreja e você não está aprendendo sobre os mandamentos de Deus, como que pode ser o Espírito do Pai? Ah, mas lá na igreja que eu vou, eu recebo línguas, eu falo línguas, eu recebo a presença de Deus, eu estou feliz lá. Será que é o Espírito do Pai, irmão? Será que é o Espírito dos santos profetas? Será que é o Espírito de Jesus que ajuntava as pessoas? Que unia as pessoas? Lá em Salmo 133, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Você está juntando? Jesus veio falar o quê? Está escrito, ele falou, aquele que comigo não ajunta, espalha. Você está juntando, você está espalhando. A pessoa
ficar isolado, sozinho, depressivo. Isso aí é Jesus Cristo? Responde aí para o Senhor agora. A gente ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, irmão. Espírito Santo faz nós ser calmo. Espírito Santo faz nós ser humilde. Espírito Santo faz nós ser amoroso. Faz nós parecer com Jesus, irmão. Você está se parecendo com Jesus? Ou você quer se parecer com um homem, pregador da sua igreja? Aleluia, glória ao nome do Senhor. E qual que era a obrigação de quem prega? Quando Jesus ele falou para Pedro, Pedro, tu me ama. Falou 3 vezes, Pedro, tu me ama. E Jesus falou assim, Pedro, tu me ama? Apacenta minhas ovelhas. Falou 3 vezes, apacentar. Apacentar é o quê? Cuidar, irmão. Se eu sou pregador de um grupo, eu tenho que cuidar das pessoas. Não é só falar. Lembra quando o Senhor falou para Samuel a respeito lá, aleluia, para ungir um rei? Aleluia, Jesus. Foram lá e mostraram vários moços. O Senhor não quis nenhum deles. De repente tinha lá, um lá que estava cuidando das ovelhas. Um simplesinho. Glória. Aleluia, glória ao Senhor. E Deus foi lá e falou para Samuel, não olhe para a aparência, porque eu tenho rejeitado, mas eu olho para o coração do homem. Tá vendo? Você está entendendo o mistério? O Senhor foi lá e escolheu Davi. Davi estava lá cuidando das ovelhas com carinho, com cuidado. E o Senhor Jesus foi lá e falou com Pedro, tu me ama 3 vezes. Apacenta meus cordeiros e minhas ovelhas. Apacentar é cuidar. Você que está diante de um povo, a ordem de Jesus qual que é? Cuidar, cuidar, cuidar. Cuidar não é só falar não, porque muitas das vezes a ovelha está com fome. Está com fome. Às vezes não tem uma roupa boa. Apacentar é cuidar, irmão. Foi o que Davi fez lá quando cuidava das ovelhas. É cuidar, é dar carinho. Por isso que está escrito na própria palavra do amor, para servirmos uns aos outros. Então, irmão, glória ao nome do Senhor. É isso que Jesus vem ensinar para nós. É isso, glória ao nome. Estou aqui para atacar a igreja, eu não estou aqui para falar de igreja, eu estou aqui para falar de Jesus Cristo somente. Eita, glória ao nome do Senhor. Alamaná. Mas o Pai dá o discernimento de espírito. Nem todo espírito vem de Deus, está escrito. Nem todo espírito vem de Deus. Ah, mas eu estou sentindo a presença de Deus lá. Muita gente fala isso. Você vai numa igreja, numa outra, as pessoas falam a mesma coisa. Eles acreditam que estão recebendo a presença de Deus. Mas tem que ver se esse espírito está transformando ela. Que o Espírito Santo de Deus transforma o nosso caráter. Faz a gente ser humilde, faz a gente ser amoroso. Agora, infelizmente, o religioso, não quer enxergar e não quer ouvir. Aleluia. Se você sair da igreja dela, você já não é mais amigo mais. É isso que Jesus ensinou? De repente, se você fizer parte de uma outra igreja, já não é mais a mesma amizade. Tem muitos que pensam assim. Foi isso que Jesus ensinou? Ou Jesus ensinou todo mundo se unir? Paulo não falava que todos nós somos um corpo em Cristo? É como se fosse um corpo, não é? Mão, braço, dedo, perna, cada um tem uma função. Se a gente perder uma parte do nosso corpo, vai fazer falta. É assim o corpo de Cristo. Não tem como desunir o corpo de Cristo. Naquele tempo, está escrito aqui na palavra do Senhor. Está escrito que uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo.
E Paulo foi e corrigiu eles. Por acaso vocês não sois carnais? Vocês querem dividir o corpo de Cristo? Cristo estaria dividido? Aleluia. Por isso que o Pai, ele não falou para as pessoas abrir uma denominação, para não dividir o corpo de Cristo. Cristo queria unir todo mundo nele. Eita glória. Começa a ler mais o Evangelho, irmão. Começa a ler mais o Evangelho, irmã. Começa a se alimentar do Evangelho. Você vai ver que você não vai ter fome mais. Você não vai ter sede. Ah, mas eu preciso estar lá porque é uma sede inesgotável. Você nunca acessa, não é? Tem que ir lá buscar uma palavra. A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Você acha que eu tenho sede? Que ele, Jesus, falou que a pessoa se formaria nela uma fonte. Quem tem Jesus tem fonte. Tem amor, tem paz, tem misericórdia, é feliz. Oh, glória. Quem tem Jesus é alegre. Quem tem Jesus, aleluia, não aponta dedo, não julga. Quem tem Jesus não divide a obra. Quem tem Jesus não é exclusivista. Ah, só aqui na minha igreja que é a graça. Não. A graça, quando você fala isso, que a tua igreja é a graça, você está tirando a pessoa de Cristo. O sacrifício que ele fez por você. A graça foi o que Jesus fez por você na cruz. Isso é graça. O caminho que ele traçou por nós. Isso é graça. Ele que ensina a guardar os mandamentos do Pai. Aleluia. E tem gente que fala, ah, mas lá no Velho Testamento tem os mandamentos, acabou. Acabou como? Se toda escritura, Paulo vem dizer que toda escritura inspirada é útil. O Velho Testamento ensina aquilo que é bom para nós. Como que foi abolido? Aboliu, sabe o que acabou? Que mudou a lei de Moisés, o conserto que o Pai fez lá com eles, com Israel. Conserto, a forma, que era muito dura. Mas quando veio Jesus, ele ofereceu para nós o quê? A graça. E nós não estamos mais debaixo da lei lá mosaica, a lei lá do conserto. Nós estamos debaixo da graça de Jesus, por ela somos justificados, pela fé, somos salvos. Mas Jesus ensina a nós a guardar os mandamentos de Deus é eterno, aquilo que é bom para nós. Então lá fala de saúde, de corpo, fala de animais que podemos comer ou não podemos, entendeu? Fala de roupa, entendeu? Lá no Velho Testamento. Fala aquilo que não agrada a Deus, que a gente não pode fazer. Está lá na lei antiga. Então, irmão, hoje o Senhor Jesus Cristo está ensinando isso para você. Glória ao nome. Como Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde. Vai aprendendo de Jesus, ó. Jesus é caminho, irmão. Jesus é vida. Jesus é paz. Jesus é amor. Jesus muda nosso caráter. Aleluia, santo é o Senhor. Se você está olhando para mim agora, e de repente você não gostar, se você não gostar de mim, alguma coisa faz você não gostar, pode ter a certeza que como que isso aí pode ser o Pai? Eu amo você em Cristo. Você ama eu em Cristo? Oh, glória ao nome do Senhor. O Espírito que está em mim faz eu te ajudar, faz eu te amar, faz eu fazer o bem para você. E o Espírito que você está recebendo faz você fazer o mesmo para mim? Suricanta-lamai. Vai discernindo aí o que está em você. O que você recebeu na sua igreja, o Espírito. Você fala que é o Espírito do Pai, Espírito Santo. Ele faz você me ajudar? Ele faz você me amar? Ele faz você ser humilde, manso, calmo? Glória. Alamandorevisui. É tremendo, irmão. Mas o que está em mim que eu recebi do Pai, Espírito do Pai, eu creio que é o Espírito do Pai, como você também crê. Que está em você é o Espírito do Pai.
Mas tem uma diferença. O que está em mim faz eu te ajudar. Eu quero ajudar as pessoas. O que eu posso. Porque muitas das vezes a gente não pode ajudar com algo material. Às vezes a gente não tem condição. Mas a gente pode fazer uma visita. A gente pode fazer uma oração. Fazer uma visita. Orar na visita, não é? É o que está lá na palavra do Senhor. No Evangelho de Mateus. Vamos aqui achar. Oh, glória. No capítulo... Aleluia, Jesus. 25. Aqui, ó. Depois os irmãos lê Mateus capítulo 25, no versículo 31 em diante. Mateus 25, versículo 31 em diante. Jesus falava assim: eu estive enfermo, eu era estrangeiro, eu estava com fome, vocês me deram de comer, vocês foram me visitar. E o justo vai perguntar: mas quando que te fizemos isso? E Jesus responderá: quando fizeste a um desses meus pequenos irmãos, fizeste a mim. E aqueles lá que não fizeram nada, vão para o, vamos dizer aqui, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Depois você lê 25 de Mateus, no versículo 31 em diante. Tá bom? Depois você lê aí na sua casa. O Espírito que você está recebendo está ensinando isso para você? Se tiver, amém. Glória a Deus por isso. Só obedecer agora. O Espírito está em mim, está ensinando isso. Que eu preciso ajudar um pobre, que eu preciso visitar um doente. Tem momentos, irmão, que a gente não tem condição material. Mas a gente tem um dom. A gente ajuda com um dom. Mas mesmo assim, não tiver dom, a gente visita. Visita, irmão. Então, para cada um, Deus dá uma parte. Às vezes, a gente não tem assim uma condição material, mas a gente tem um dom de Deus. Então, a gente ajuda. Entendeu? Com ensino, com oração. E Deus pode curar. Deus ensina. Então, tem vários meios que agradam o Pai. A gente granjear o talento. Entendeu? Mas se você está num lugar, numa igreja, e você está ficando... Só um momento, irmão. Se você está numa igreja, e você está ficando isolado, você não me ama, vou dar um exemplo, se você não me ama, não me ajuda, que espírito que você está recebendo? Você não tem misericórdia da minha vida. Como que pode ser o Espírito de Jesus Cristo? Que os frutos do Espírito é o amor, paz, união, tudo que é bom. Então, a gente devemos saber o que nós estamos aprendendo, qual Espírito que a gente está recebendo. Entendeu, irmão? Jesus falava: muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. Enganarão a muitos. Então, devemos tomar muito cuidado, irmão. Glória. Porque ele, Jesus, nunca mandou ninguém abrir uma igreja de pedra. Nunca. Ele falou para pregar o evangelho a toda criatura. Amém, irmão? Ele deu liberdade para a gente se reunir, sim, no nome dele. Mas reunir para ensinar o que ele ensinou. Depois o irmão vai refletindo, irmão. O irmão vai refletindo. Vai entendendo. Eu creio que o Espírito Santo, poderoso para mostrar a verdade para os irmãos e as irmãs. Oh, glória em nome do Senhor. Eu não estou aqui para falar mal de igreja, não estou aqui para falar para você sair da sua igreja, não é isso. Estou aqui para falar de Jesus para você. A gente devemos tomar cuidado, irmão. Oh, glória. Porque às vezes está numa religião, a pessoa está doente, a pessoa está depressiva. Não, irmão. A Bíblia vem falar assim que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, irmão. Ele tomou para a gente não levar a enfermidade mais em nós. Dá uma lida lá em 61 de Isaías. Glória ao nome do Senhor. Ele veio para curar a gente, irmão. Para perdoar os nossos pecados. É duas bênçãos redentoras. Duas bênçãos, irmão. Viu? Quando Jesus ele foi crucificado, até mesmo em vida,
Ele veio para curar a gente, para levar nossos pecados e para perdoar nossos pecados e para curar nossas enfermidades. Está entendendo, irmão? Oh, glória ao nome do Senhor. Então é duas bênçãos que o Pai deu de presente para o povo, para nós. Tanto para os judeus como para nós, gentios. Oh, glória ao nome. Mas se você estiver numa igreja e você está depressivo, você está doente, é o Pai que está fazendo isso com você? Ah, mas o Jó lá ficou doente lá atrás. Jó era antes de Cristo. Depois, quando veio Jesus, tudo se fez novo. Ele curou as enfermidades, levou os pecados e as enfermidades lá na cruz. Então, pelas suas feridas, está lá em Isaías 61, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Fosse sarado. Então, irmão, o justo, a Bíblia vem falar que o justo viverá pela fé. Qual é a nossa fé? Eu não vou falar para você que a gente não vai, de repente, não vai ficar doente. Não é isso. Entendeu? Porque isso é uma questão também alimentícia. Temos que se alimentar bem. Oh, glória. Então você lê lá na palavra do Velho Testamento a respeito dos animais, que pode e não pode. Entendeu? O Pai deixou lá os animais, que pode e não pode. Oh, glória o nome do Senhor. Então cada um pensa de um jeito, não é, irmão? Oh, glória o nome do Senhor. Mas é bom a gente obedecer a palavra do Senhor. Oh, glória o nome do Senhor. Aleluia. Ah, mas hoje eu posso comer carne de porco? Por que eu posso comer carne de porco? Se Deus lá no Velho Testamento falou que é imundo. Está escrito lá no Velho Testamento que não poderia comer carne de porco. Não é? Se hoje pode comer carne de porco, por que pode comer carne de porco? Jesus purificou o porco? Não, irmão, Jesus não veio para purificar demais. Então quer dizer que Jesus purificou o rato? Não, irmão. Tá calor aqui, viu, irmão? Espírito Santo tá um fogo tremendo aqui na minha vida, viu? Você entendeu, irmão? Jesus veio para purificar, sabe quem? Nós, dos pecados. Não animais. Aí alguns citam lá umas passagens de Atos dos Apóstolos que fala de Pedro, que Pedro viu uma visão dos animais. Ah lá, mas quer dizer que um rato, a pessoa vai comer rato, irmão? Claro que não, irmão. Rato é sujo, é imundo. É a mesma coisa o porco, irmão. Está lá em Isaías. Devora elemio lomaio. Aleluia, Senhor. Eu vou desligar aqui, irmão, que já deu 32 minutos. Mas eu vou continuar a terceira parte. Eu vou falar sobre esse assunto.